Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pit Stop dessa semana, nosso quarto episódio. Estamos aqui pela quarta semana seguida, nos encontrando, quarta-feira, 12/12. Espero muito que vocês estejam gostando desse novo projeto que estamos desenvolvendo por aqui, né? Essas lives que são feitas para poder dar uma pausa na correria da semana e trazer um pouquinho mais de assuntos que realmente importam e te ajudando a dar uma reenergizada para voltar para a segunda etapa da sua semana com um pouquinho mais de energia, com um pouquinho mais de fogo no cu, renovado e reenergizado para as batalhas aí do dia a dia. Eu espero muito que vocês gostem desse episódio, ele realmente foi desenhado com muito carinho por mim e acredito que vai ter muita coisa boa pra gente falar por aqui. Queria lembrar que esse conteúdo do Pit Stop vocês conseguem acessar e assistir tanto lá no Instagram quanto no Spotify. E você consegue ouvir, né, esse conteúdo só por áudio no formato de podcast. Então, se você não é da turma das lives, mas gosta de ouvir esse conteúdo, realmente recomendo que você vá lá no Spotify do Vida em Flow, acesse o nosso podcast e escuta esses conteúdos em qualquer horário, né, da maneira como fizer mais sentido para você. Mas eu tenho um pedido para te fazer. Se você tá ouvindo esse conteúdo no Spotify, realmente, vai lá no meu Instagram, me manda um direct, me conta que você está escutando, me conta os insights que você teve, o que você achou. Porque no podcast, infelizmente, a gente não tem a mesma troca que a gente tem quando tem as lives no Instagram, porque aí sim eu consigo saber, consigo ver através dos comentários se tá fazendo sentido para vocês, se tem, né, o que vocês estão achando e tudo mais. Então me contem de verdade o que é que vocês acharam disso, tragam os insights que eu acho que vão ter muitas coisas boas aí que vão surgir de todos esses nossos papos do Pit Stop. Para a galera que está chegando aqui ao vivo no Instagram, sejam muito bem-vindas. À medida que vocês forem chegando, vão me contando se é a primeira vez que vocês estão aqui, se tem alguém que é novato e está caindo de paraquedas pela primeira vez por aqui. Hoje a gente vai falar, gente, sobre um princípio que mudou um jogo aqui para mim, realmente elevou a minha capacidade de gerar mais resultados fazendo menos esforço, que é o princípio 80/20. E o meu propósito aqui nesses próximos 45 minutos é realmente te apresentar esse princípio, te mostrar como que você pode usar esse princípio 80/20 na sua vida para você gerar mais resultados com menos esforço. Foi usando esse princípio que eu consegui parar de me sentir tão sobrecarregada e atribulada e atropelada pelas milhões de tarefas e milhões de estímulos, aqueles milhões de tenquês que a gente tem na vida, e comecei a construir uma vida que fizesse sentido de verdade para mim, uma vida que eu sentisse que os resultados que estavam sendo construídos eram aqueles que eu queria colher e que eu conseguisse fazer isso, ter uma vida produtiva que gerasse progresso, que eu visse evolução, que eu visse resultado, mas ao mesmo tempo que fosse leve a jornada e que eu conseguisse curtir esse caminho. Quem tá chegando aí, seja muito bem-vindo. Se tiverem qualquer dúvida, vocês vão me falando ao longo do caminho, pessoal. E no final dessa live, eu vou trazer para vocês um ponto que é um pulo do gato, como a gente fala aqui em Minas, assim. É um hackzinho simples, mas que quando eu conseguir entender isso e conciliar isso com o princípio 80/20, com o princípio que eu vou te ensinar aqui hoje nessa aula, eu consegui turbinar ainda mais os meus resultados e sim, alavancar de verdade a velocidade como eu estava colhendo resultados na minha vida. Por hora, gente, queria só fazer um combinado. Vocês já estão carecas de saber se você já teve em algum pit stop anterior por aqui, que são os nossos rock hands. Se eu falar alguma coisa que tá fazendo sentido pra você, que você achou que virou uma chavinha, que você achou que realmente encaixou alguma coisa por aí, que, enfim, você gostou, manda os rock hands, manda os sinaizinhos aí pra poder saber. É uma forma da gente fazer uma troca, um símbolozinho bem aqui da comunidade fechada do Vida em Flow, e é assim eu consigo saber que vocês estão me ouvindo, o que eu tô falando tá fazendo sentido. E lógico, dá um fogo no cu do lado de cá, para que eu esteja cada vez mais animada, cada vez mais empolgada para fazer essas trocas com vocês. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo do caminho, vão falando aí comigo, porque hoje a gente está num VaptVupt, num papo realmente mais rapidinho, porque o princípio do 80/20 ele é muito intuitivo, mas muita coisa boa vai sair dele, tá bom?
Então vamos começar do começo, Fê. O nome da live é Vida 80-20. Eu não entendi que raios de 80-20 é isso, onde é que você tirou esse tal de 80-20. Me explica melhor. Bom, gente, Vida 80-20 é o nome que eu dei para uma vida em que você traz a lei de Pareto como um requisito para você estruturar a sua vida. A lei de Pareto, ou o princípio 80-20, que é como eles costumam chamar por aí, é um princípio estatístico, tá, gente? É uma constatação que eles tiveram de analisar várias situações diferentes nos mais diversos ambientes aí. E uma vida 80-20 é quando você consegue entender esse princípio, aplicar ele na sua vida e, com isso, colher os benefícios desse princípio. E o que é esse princípio? Esse princípio, gente, é uma constatação que eles tiveram de que 20% das causas são responsáveis por 80% das consequências, 80% dos efeitos, 80% dos resultados. Vamos lá, para não ficar confuso, vou simplificar aqui. Isso significa que quando você... Vou dar um exemplo aqui num trânsito, por exemplo. 20% dos carros que passam por uma rodovia são responsáveis por 80% dos acidentes. Ou então que 20% dos funcionários de uma empresa são responsáveis por 80% da produção dessa empresa. Que normalmente 20% dos clientes de uma empresa são responsáveis por 80% do faturamento. E essa lógicazinha, ela não é inventada, ninguém deduziu ela do nada, ela é, como eu falei, um princípio estatístico. Quanto mais eles iam levantando informações, quanto mais eles iam verificando nos mais diversos cenários que esse princípio matemático se repetia, que essa proporção se repetia, mais eles entenderam que ela era aplicável em qualquer situação da vida. E trazendo então para a sua vida, o que esse princípio dita sobre a sua vida? Ele dita que 20% das coisas que você faz, 20% do esforço que você emprega, gera 80% dos resultados que você colhe. Parece absurdo, mas é real. Se você listasse tudo que você faz durante a sua semana, por exemplo, tudo, do acordar, tomar banho, comer, trabalhar, tudo que você faz durante uma semana, e passasse isso pelo filtrozinho do princípio 80-20, você veria que 80% dos resultados que você colheu durante essa semana, dos efeitos que vieram dessa semana, foram originários de apenas 20% das coisas que você fez. E que o restante das coisas que você fez, ou seja, a maior parte das coisas que você faz na sua vida, não te leva a lugar nenhum. Para e pensa, assim, realmente, dá uma refletida sobre isso, assim. Se 20% das coisas que você faz são responsáveis por 80% do seu resultado, significa que todo o restante das coisas que você faz gera só 20% dos seus resultados. Ou seja, não gera um resultado quase nenhum. E aí, quando a gente para pensar isso de verdade e aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vê que esse princípio trazido para a sua vida, ele traz duas consequências. A primeira, que é a mais óbvia dela, que é muito do que a gente vai trabalhar aqui hoje nessa live, e que é que você provavelmente vai ver em mais lugares quando você ouvir a palavra, ou princípio de Pareto, lei de Pareto, princípio 80-20, lei 80-20, qualquer dos sinônimos desse princípio matemático. Significa que, para você gerar mais esforços e mais resultados com menos esforço, você precisa ficar restrito a esses 20%. Ou seja, você precisa canalizar a sua energia e realmente garantir que estarão feitas, que estarão realizadas essas 20% das causas para que você consiga colher mais resultados com esforço bem pequenininho. Essa é uma dedução bem óbvia do princípio de Pareto e que vai guiar muito do que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes de eu entrar de verdade, como é que você faz para focar nesses 20% certos? Como é que você faz para gerar esses resultados com menos esforço? Eu queria trazer a segunda consequência, que ela é muito pouco pensada, que ela é muito pouco trabalhada e que, para mim, ela é tão essencial para uma vida 80-20 quanto a primeira consequência. Que é a consequência que, se você não é do time que se satisfaz com 80%, se você não é uma pessoa que quer só atingir 80% do seu potencial,
Você quer realmente bater os 100%? A segunda fase da sua estruturação de vida é se estruturar para ter paciência, para ter disciplina e para ter a estratégia certa, para que você consiga fazer esses 80% que estão faltando e que vão gerar apenas 20% dos resultados, mas que são os 20% que te faltam para você realmente explorar todo o seu potencial, sem desistir no meio do caminho. Eu acho que o princípio 80-20 ele é essencial para a gente começar, para a gente poder entender qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, qual é o primeiro passo que a gente tem que dar, quais são as primeiras coisas que a gente precisa focar, mas ele não serve só para isso. Ele serve para a gente ter clareza que, para a gente explorar de verdade o nosso pleno potencial, a gente precisa sim fazer o resto, as outras 80%, que mesmo que vão gerar pouco resultado, elas são necessárias para a gente chegar no nosso pleno potencial. Só que a ordem das coisas tem que estar certo. Quando você está começando, você precisa de mais energia, você precisa de mais resultado, você precisa de mais empolgação, você precisa de embalo. E a maneira mais rápida de você conseguir embalo é focando nesses 20% que geram os resultados que importam, que geram os resultados que você de fato quer colher e que vão te fazer pegar mais esse embalo, esse movimento certo para estruturar a sua vida. Mas também significa que para você atingir o seu verdadeiro potencial, essa segunda fase também é necessária. A fase em que você começa a fazer mais coisas, em que você vai fazer um esforço maior e colher menos resultados imediatos, mas que só juntando essas duas coisas você consegue explorar, de fato, o seu pleno potencial. Mas se essas coisas estão na ordem correta, começa do jeito certo. Começa pelos 20% que importa. Começa pelos 20% que você vai colher muito mais resultado, vai melhorar a sua vida como um todo, vai conseguir dar aquele boom sem ter que fazer tanto esforço. Fazendo tudo de uma maneira mais leve, fluida, em que com um pouquinho só de esforço você conquista isso daqui de resultado. Mas também significa que trazendo essa lei para a sua vida, trazendo essa lei, né, para a estruturação da sua vida, você precisa, primeiro, usar ela para determinar o seu destino e depois usar ela para determinar o seu processo. Vamos lá. Os 20% que geram 80% dos resultados é quando você está focado no seu destino, em fazer as coisas certas, em entender o que importa para você, qual é o resultado que você quer colher e quais são os itens que você vai abrir mão. Quais são aqueles itens que você vai colocar o foco. Todo mundo conhece aquela frase clássica, né? Tudo que a gente coloca o foco expande. Então, quando a gente consegue concentrar a nossa energia e colocar o nosso foco, porque foco nada mais é do que a energia da atenção direcionada, canalizada para um ponto específico, quanto mais a gente consegue direcionar o foco para esses 20%, para essas coisas que realmente fazem a diferença, que a gente consegue entender qual é o destino que a gente quer ir, qual é o resultado que a gente quer colher e como que a gente constrói esse destino com menos esforço, ou pelo menos a maior parte dele, 80% dessa vida que a gente quer construir, a gente constrói fazendo só 20% de esforço. Esse é o primeiro passo do princípio 80-20, de uma vida 80-20, é entender qual é esse 100% que eu quero construir, qual é esse destino que eu quero chegar e entender desse 100%, o que é que eu preciso de fato fazer para colher. Quais são esses 20% especial aqui, esses 20% que fazem com que eu construa esse destino com mais velocidade e com menos esforço. Depois da pra frente eu vou te explicar como é que você faz isso. Por hoje, foca só em entender a lógica da coisa. Tá vendo a Simone falando aí? É muito linda. Obrigada, Si. Sério. Obrigada. Tenho um carinho muito imenso por você. Fico feliz de você estar por aqui. E o segundo aspecto dessa lei de Pareto, desse princípio 80-20, diz sobre o processo.
Porque nessa segunda etapa que eu falei com vocês, essa etapa em que a gente dedica 80% da nossa atenção, 80% do nosso foco, 80% das coisas que a gente precisa fazer geram poucos resultados, a gente precisa ter muita estratégia para criar um processo que aumente, que turbine a nossa velocidade e que seja prazeroso, para que não fique muito penoso da gente dedicar, fazer aquele esforço bizarro para colher isso daqui. Não fica sustentável. E aí, quando a gente consegue estruturar tanto um destino claro, um destino em que a gente consiga selecionar esses 20% que geram os resultados que importam, e quando a gente consegue entender do meu processo para chegar até esse destino, quais são as ações que de fato geram a maior parte do meu resultado, que geram os 80%, que geram um progresso na direção que eu quero ir. Quando eu consigo estruturar esse processo para que ele seja prazeroso, e aí, eu estando na primeira fase, eu estando na segunda fase do processo, eu consigo sustentar ele ao longo do tempo, ele seja leve, ele seja gostoso. E aí, gente, ser leve, ser gostoso não quer dizer só fazer o que a gente quer, mas que a gente consiga fazer, inclusive, as coisas que a gente não quer, sem sofrer no caminho. Ser difícil não significa ser sofrido. E às vezes vai ser difícil, sim, às vezes vai exigir um esforço maior, às vezes vai exigir uma dedicação maior, mas isso não quer dizer que seja penoso, não quer dizer que seja sofrido, se você tiver estratégia, se você tiver técnica, se você se conhecer o suficiente para saber como ajustar a situação e realmente colher a maior parte dos resultados. Então, beleza, Fê. Já entendi como é que eu aplico isso na minha vida. Eu entendi o que é o princípio 80-20, eu entendi que 20% das coisas que eu faço geram 80% dos meus resultados. Eu sei que isso não é uma coisa que você tirou aí do sovaco, que é um princípio estatístico, que eu posso procurar saber, que eu vou ver que ele se aplica em várias situações. Eu entendi que vão ter duas fases na minha vida, então, desse princípio. A fase inicial, em que eu preciso de mais embalo, a fase em que eu preciso aumentar meus resultados de maneira mais exponencial, de maneira mais veloz. E que essa fase que eu tenho que focar nos 20% que geram 80% dos meus resultados. Porque assim eu vou conseguir, sentindo mais resultados, fazendo menos esforço e colhendo mais resultados, ganhar mais embalo, ganhar mais empolgação, ganhar mais energia, ganhar mais recursos, ganhar mais habilidades, para depois eu chegar na segunda etapa. A segunda etapa em que é a etapa mais difícil. A etapa em que eu vou ter que fazer os 80% restante de esforço, os 80% das causas, realmente empenhar maior o meu esforço ali, para colher apenas 20% de retorno. É a fase em que eu vou ter que fazer um esforço maior e colher um resultado menor. Mas que é uma fase igualmente importante, porque sem ela, eu não atingo todo o meu potencial. Eu ainda fico devendo. Eu fico só nos 80% ali e dou por satisfeita. E nós que estamos aqui no contexto do Vida em Flow, a gente sabe que 80% não vale. É muito bom. A gente reconhece, a gente celebra os 80% que já são coisa pra caralho. Mas a gente não fica satisfeito só com ele. A gente não se contenta, a gente não se conforma em dar apenas 80% de tudo que a gente poderia dar pro mundo. Mas se você não passa por essa primeira etapa certa, se você não sabe primeiro quais são os resultados que importam de verdade, quais são os processos que você tem que fazer que geram esses resultados que importam, a probabilidade é que você vai parar no meio do caminho. Porque significa que você está fazendo você já está na segunda etapa antes de ter vivido a primeira. Você ainda não construiu uma vida 80% melhor do que a vida que você tem hoje. Você ainda não conseguiu chegar em 80% do que você quer e de construir um ambiente externo de resultados e de conquistas que vão te dar a energia e o embalo necessário para você sustentar a segunda. Se você inverte a ordem das coisas, se você começa pelos 80% dos tanques que geram apenas 20% dos resultados, você vai fadigar, você vai ficar atolado, você vai sobrecarregar, você não vai ter nem tempo nem estrutura de você aprender como é que você sobrevive a essa fase. Então, se eu pudesse que sim, que vocês aprendessem uma coisa de tudo que eu falei até agora. Faça as coisas na ordem certa. Começa
focando nos 20% que geram 80% do seu resultado. Começa construindo uma vida 80-20, mas na perspectiva do resultado. Foque em gerar mais resultado com menos esforço. Ganhe embalo, ganhe força, ganhe conquista, ganhe uma estrutura externa que respalde para que depois você busque o refinamento. Você busque aquelas tarefazinhas que vão dar mais trabalho, que vão exigir mais energia sua, que vão exigir mais dedicação e que elas vão dando resultado apenas pouquinho a pouquinho ali. Se você fizer nessa ordem certa, se você conseguir estruturar a sua vida para seguir esse princípio 80-20 nas duas etapas, sem negligenciar nenhuma delas e sem querer atropelar as coisas, cara, vai por mim. Você não apenas vai explorar todo o seu potencial, mas vai desbloquear potenciais que você nem sabia que você tinha. Porque você pega uma coisa que chama-se embalo, no bom mineirês. E, gente, se você já viu um caminhão descendo a ladeira ali, meu filho, pegou o embalo, o trem vai. E vai até mais do que você jamais imaginou. E é isso que eu quero para vocês. Que vocês tragam esse princípio, que vocês estruturem ele na sua vida para as duas etapas. Que você faça essas duas etapas na ordem certa. E aí, beleza, Fê? Quero então começar a minha vida 80-20 focando primeiro nesses 20% que dão 80% dos resultados. Nessas coisas que me fazem gerar mais resultados com menos esforço. Como que eu faço isso? Como é que eu aplico esse princípio na minha vida e como é que eu estruturo essa primeira fase? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é quais resultados eu quero colher, certo? Quais resultados eu quero ter? Quais são esses resultados que eu realmente vou focar? Quais são esses 80% que eu preciso deles primeiro e quais são os 20% que eu posso deixar para depois? E você principalmente precisa ter clareza de que você vai ter que abrir mão de outras coisas no processo. A gente vê muita conversa sobre o foco, mas a gente esquece que junto com o foco vem o foda-se. Para eu ter foco em alguma coisa, para eu ter foco nesses 20% que importam de verdade, significa que eu vou precisar atacar o foda-se para outras. E às vezes a gente fica querendo agarrar tudo, você não quer abrir mão de nada. A gente chama de perfeccionismo às vezes, mas na verdade é apego, gente, é autossabotagem, é você não querer, é você vibrar de tanta escassez que você não quer abrir mão de nada, que você quer ter tudo e quer segurar todos os pratinhos ao mesmo tempo, do mesmo jeito, na mesma velocidade, e aí você se atropela no meio do caminho. Então o primeiro passo é você ir de trás para frente, entende os resultados que você quer colher, quais são eles? E quais são eles que você precisa agora, de maneira mais rápida? O que você precisa turbinar na sua vida? Depois que você entendeu isso, aí você vai pro processo. Aí você vai entender, cara, esse é o resultado que eu quero colher. Esses são os 80% que eu preciso trazer pra minha vida e que vai fazer com que minha vida dê um salto assim, ó, bizarro. Esses são os resultados que importam. Quais são as ações que eu preciso fazer para gerar esses resultados? E esse processo de entender quais são as ações, gente, eles vêm de 3 mecanismos. O mecanismo de autoobservação. Olha pra sua vida, pô. Quais são as coisas que você já fez na sua vida que aumentaram muito os seus resultados? Eu tenho certeza que se você já teve algum resultado passado na sua vida, e eu tenho certeza que você já teve pelo menos um, você consegue olhar com um pouquinho mais de clareza sobre quais foram os pontos essenciais, quais foram os movimentos estratégicos que você fez, que te ajudaram a chegar e ter aquela conquista. O segundo mecanismo é você olhar para as pessoas que já têm esses resultados. Muita gente fica me zoando aqui quando eu falo que eu faço planejamento astrológico. E a galera fala assim, Fê, mas você é uma pessoa tão empoderada, você é uma pessoa tão prática, você é uma pessoa tão racional. Como que você acredita em astrologia? Eu não acredito em astrologia. Eu testei. E eu testei porque as pessoas que eu sabia que tinham a vida que eu queria ter, utilizavam isso no planejamento delas. Eu olhei para as pessoas que tinham os resultados que eu mais queria trazer para minha vida. Olhei para a vida delas e modelei para minha vida. Eu olhei para elas e falei assim, o que elas fazem? Porque se elas fazem isso e geram esse resultado, é isso que eu preciso fazer na minha vida para ter os mesmos resultados. É uma primeira hipótese muito válida, concorda?
E foi isso que eu fiz. Fui lá, dei um zoom in na vida delas, entendi quais eram os movimentos, o que elas faziam, quais eram os conteúdos que elas consumiam, quais eram os passos que elas davam, quais eram as estruturas, os modelos, métodos, tudo isso. Entendi o que elas faziam. Depois trouxe para mim. Fazer isso vai te ajudar a ter muita clareza sobre quais são as ações que geram mais impacto. Vai lá, modela de quem já teve o resultado que você quer ter. E aí não é sobre conversar com mãe, com pai, com irmão, com tio, não sei o quê, com a pessoa acha que você tem que fazer. Essa é uma briga muito recorrente que a gente tem, que é quando a gente começa a escutar conselho de quem não viveu o que a gente quer construir. É quando você pega conselho da sua mãe, que por mais que te ame e que queira o seu melhor e que quer que você seja muito, muito feliz, leva uma vida muito diferente da que você quer ter. É quando você escuta o conselho daquele seu amigo que tá te dando dicas sobre como empreender, mas a pessoa tá lá, na CLT, ou vice-versa. Alguém que tá empreendendo, que é dono do próprio nariz, que tem a própria empresa, querer dar pitaco na vida de quem tá na CLT. Pode ser muito bem intencionado, pode, mas se a pessoa não viveu, se ela não tem aqueles resultados, a capacidade dela de te ajudar a entender quais são as ações que você tem que fazer é muito pequena. E o terceiro mecanismo para entender quais são os resultados, quais são as ações que você precisa fazer para gerar os resultados que importam. Experimentar, testar pequeno, aumentar ali a rotatividade de coisas que você faz. É parar de ficar um tempão fazendo uma coisa, para só depois você olhar para trás e falar, acho que não tá me levando pro lugar onde eu queria estar indo. Olha mais vezes, gere mais vezes o processo, crie o hábito de olhar para você, olhar para sua vida e ir gerenciando o processo ao longo do caminho. Tá, eu só fiz isso aqui, mas isso aqui já tá gerando resultado? Já gerou 80% dos resultados que eu queria ter colhido até aqui? Não gerou? Então, muda o que você está fazendo, testa outra coisa. Cria esse hábito de ir pivotando como eles fazem no mundo do empreendedorismo, né? Eu testei uma coisa, não funcionou? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui, testar um pouquinho diferente. Deixa eu dar uma outra ajustadinha, testar diferente. E aí, nesse ajustes finos que você vai fazendo, você vai entendendo quais são as ações que de fato importam e você vai aumentando, você vai vendo que, ajustei isso. O resultado que eu colhi foi esse e o esforço que eu fiz não aumentou. Tá fazendo mais sentido. Aí você faz mais um ajustezinho. Esse aqui não mudou, então volta. E aí, à medida que você vai juntando esses três fatos de você se observar a sua história, saber como você funcionou até hoje, olhar para as pessoas que de fato têm os resultados que você quer ter e você gerenciar o seu processo de ida. Você pegou aquelas hipóteses iniciais com base no seu histórico, no histórico das pessoas que têm os resultados que importam. Começou a testar eles nesse novo processo. E aí você vai vendo, vai validando. Isso aqui funcionou? Mantém. Isso aqui não funcionou? Muda. Para de querer decidir a coisa de um ponto da sua vida e que ele valha para todo o resto. Não, você vai estar constantemente ajustando, fazendo esses pequenos ajustes. Aprenda a eliminar e delegar. Quando você entender quais são os 20% que de fato importam, não quer dizer que os outros 80% eles não têm que ser feitos. Mas talvez não tenham que ser feitos por você. Peça ajuda. Ou elimine processos que às vezes são importantes, mas não são importantes agora. Essa tarefazinha vai realmente fazer muita diferença para a minha vida agora? É real isso que vai me colocar onde eu quero ir? Então, assim, né? A gente tá fazendo um processo aqui de design no Vida em Flow e eu tô com uma mentorada que também tá passando por esse processo. E aí, assim, às vezes realmente, se a fonte do seu post no Instagram é o que vai fazer as pessoas lerem ou não, mas não agora. Então, deixa para depois. Tá trazendo aqui pra mim a história do Vida em Flow, né? Eu comecei fazendo do jeito que eu dava conta, da maneira como era possível. O meu foco era ganhar o embalo, era entender o método, era entender o processo, como é que eu conversava com as pessoas, como é que eu trazia mais pessoas. Agora que essa engrenagem já tá rolando, aí eu começo a trazer os refinamentos. Aí eu começo a pensar em cor de post, em fonte, porque aí eu vou aumentar os resultados. Mas isso gera um resultado pequenininho. Eu tinha que focar primeiro nos 20%, em gerar o hábito de criar posts, entender mais a ferramenta, entender mais os meus mentorados, entender as pessoas que estavam precisando da minha ajuda. Isso sim ia trazer mais resultados para mim. Tudo isso que não era necessário em uma parte do processo eu eliminei
E agora, nessa nova etapa, eu tô delegando, eu tô chamando ajuda, eu tô pedindo, cara, isso aqui eu não sei fazer, me ajuda. Eu sei que é importante pro processo, eu sei que isso vai determinar o meu resultado. Mas não precisa ser necessariamente eu a fazer. Isso significa também dividir o seu tempo da maneira certa. É ter clareza. Todo dia, quando eu vou fazer o meu planejamento diário, eu coloco qual é aquela prioridade do meu dia. Gente, prioridade não tem plural, não. Se tem várias prioridades, você não tem prioridade. Então, assim, qual é essa uma coisa no meu dia que eu preciso fazer e que vai me deixar mais perto do que eu quero? Porque essa sensação é muito boa quando você cumpre essa prioridade, quando você dá aquele checkzinho naquela coisa que você estabeleceu que era prioridade pra você. Você vê ela sendo feita, você fala, pô, nossa, já colhi resultado, já vi e é só uma coisinha que eu tinha que fazer. E por fim, mas não menos importante, estruturar esse processo para você gerar trocas com as pessoas que importam. Sabe aquele trem que eu falei de modelar pessoas que já têm os resultados? Cara, arranja um jeito de você ficar mais próxima dessas pessoas. Comece a entender, observa a vida delas, vai entendendo o que elas estão fazendo de diferente, comece a olhar para as pessoas que já têm a vida que você quer ter, que já têm os resultados e stalkeiam elas. Acompanha o que elas estão fazendo. Não é simplesmente importar de maneira cega para a sua vida, mas é de começar a ter um senso crítico, de olhar e falar assim, eu quero ter esse resultado. As pessoas que eu estou convivendo, os hábitos que eu estou tendo, as sementes que eu estou plantando, estão me levando para lá? Se não, por que não aumentar o meu tempo dedicado a essas coisas que estão mais alinhadas com esse resultado? E aí eu digo de tempo de relógio mesmo, gente. Quantas horas por semana você está gastando tempo com coisas que não importam? Coloca primeiro aquilo que vai de fato gerar os resultados que você quer. E antes de eu falar o pulo do gato sobre como é que vocês fazem isso na vida de vocês, vamos aqui para o nosso momentozinho clássico do print, né, gente? Se vocês puderem, tira o print aí, coloca nos stories, conta que vocês estão aqui participando do Pit Stop. Esse é um momento de troca real em que eu trago tudo que eu sei, tudo que eu posso fazer aqui para poder, de maneira gratuita, fazer com que vocês coloquem a vida de vocês em flow. E é o que eu peço em troca, que vocês me ajudem com a minha missão, que é de atingir o maior número de pessoas possíveis. Bora fazer essa troca? Vocês tirem um print aí pra mim, divulguem nos stories, aperta o aviãozinho aqui, envia para um amigo ou para uma amiga que vocês acham que pode gostar desse tipo de conteúdo, nem que seja para ele assistir a reprise, porque sempre as reprises do Pit Stop ficam disponíveis por aqui no Instagram e no Spotify. Mas então, que você consiga fazer com que esse meu conteúdo alcance o maior número de pessoas. Combinado? Vamos lá? Pronto. Para. Então, sem mais delongas. E o pulo do gato, Fê? Eu já entendi todo esse paranauê do princípio 80-20, eu já entendi que eu tenho que focar e como é que eu faço para descobrir quais são essas ações que vão gerar mais resultados com menos esforço. E qual é o truquezinho que você prometeu que você ia ensinar no final da live? É o seguinte, gente. Como é que eu explico isso? Coloca em palavras, vamos lá. Vocês já me ouviram falar 50 milhões de vezes aqui sobre o poder dos hábitos. O quanto hábitos são atalhos mentais para que a gente faça as coisas com menor esforço. Como eles são responsáveis para que a gente consiga, de maneira bem leve, chegar mais perto dos nossos objetivos. Quando a gente concilia esse assunto dos hábitos com o princípio 80-20, você entende que se você pegar essas causas que geram 80% dos seus resultados, aqueles movimentos estratégicos que fazem com que você colha maiores conquistas na sua vida e transforma elas em hábitos ao invés de metas, sobra tempo, energia e disposição para você fazer os 80% que faltam para você atingir o seu pleno potencial. Se você coloca essas causas, essas tarefas, esses movimentos no piloto automático do seu cérebro, sem que você precisa estar gastando constantemente atenção para fazer eles, se você estrutura a sua vida para que esses movimentos se transformem cada vez mais hábitos, que sejam naturais, que sejam fluidos, que sejam automáticos para você, menos energia você tem que gastar
para fazer eles. E se você tem que gastar menos energia, sobra mais energia para você fazer os 80% que faltam. Então, não crie agora 50 milhões de metas para vocês. Eu entendi que o que eu preciso para gerar mais resultado na minha vida é isso, isso e isso, então já vou fazer isso aqui 5 vezes na semana, isso aqui eu vou fazer 2, Não cria meta. Cria hábito. Se você precisar de ajuda para fazer isso, você me fala, a gente troca uma ideia sobre como você faz para criar hábitos melhores, mas entenda a lógica aqui agora. Entenda que esse princípio 80-20, esses 20% de esforço que você faz, que geram 80% dos resultados, eles têm que ser a sua rotina, o seu básico, os seus hábitos, aquilo que já é natural, que é automático para você. E quando isso estiver realmente estruturado na sua vida, quando esses hábitos já estiverem consolidados na sua mente, vai ser muito mais fluido e leve você dar o passo seguinte, chegar naquela segunda fase que eu falei com você no começo da live. Então, conseguir atingir o seu pleno potencial, gente, não é milagre, não é talento, não é dom, é estratégia, é saber a ordem de fazer as coisas, é saber como fazer as coisas e saber o melhor jeito de fazer as coisas para que você otimize o seu gasto de energia, de tempo, de dinheiro, para que essas coisas trabalhem mais a seu favor. Eles escrevem que uma vida em flow, né, gente? Se você vai para a teoria do flow, ele fala que quando você atinge o flow, seja em um momento específico ou seja na sua vida como um todo, a sensação é de que o vento está soprando a seu favor. E esse vento soprando a seu favor, às vezes ele parece sorte. Às vezes parece que assim, nossa, aquela pessoa, que mágico, né? Ela nem precisa ficar ali penando igual eu tô penando. E ela colhe muito mais resultados do que eu. Será que é sorte? Ou será que esse vento a favor, ele vem de movimentos estratégicos que a pessoa fez na ordem certa, com as etapas certas e principalmente com as prioridades certas, para que a hora que ela concilia aquilo tudo, ela gera esse movimento que dá um embalo para ela. Então, não se iludam. Não é simples, não é fácil. Aplicar esse princípio na sua vida, ele exige uma atenção constante, igual eu falei com vocês. Mas não é sofrido, não é penoso, é estratégico. E é também você ter paciência de entender como esse princípio se aplica na sua vida. Eu te dei as noções gerais, mas você precisa saber quais são os resultados que importam para você e quais são as causas para esses resultados. Os resultados que você quer colher são diferentes do meu. A vida que você quer construir é diferente da minha. Então, os 20% que você precisa fazer vão ser diferentes do meu. Mas o princípio por trás disso tudo, a lógica, é sempre a mesma. E por isso que eu falo que um bom método, uma boa técnica para você estruturar a sua vida, ela vale para a vida de todo mundo. Porque é princípio, é lógica, é estatístico. Agora, você que precisa saber como que você vai adaptar esse princípio, essa lógica, esse método, para suas realidades, para sua circunstância. E você só vai saber fazer isso se você começar a dar os primeiros passinhos e vai entendendo o que está funcionando e o que não está. E agora, antes de encerrar a live, gente, eu queria passar uma tarefa real, assim, para você pegar e fazer. E eu citei o exemplo da astrologia mais cedo. E eu queria que vocês fizessem a mesma coisa. Se o estilo de vida que eu levo hoje faz remotamente sentido para você, e se você tá aqui nessa live, eu sei que faz. Se ter uma vida que a sua carreira tá completamente alinhada com os seus sonhos e com os seus objetivos e com o seu plano de vida é algo que te atrai, dessa sensação de flow, de leveza, de ter mais resultados com menos esforço, é uma coisa que você quer. Isso significa que os resultados que eu tenho hoje na minha vida são resultados que você quer. Pega o que eu te falei, ensinei antes, modela e aplica. Dá uma olhada nas coisas que você tem para fazer hoje na sua semana. Sim, né? Que você tem que fazer hoje. Vamos começar pelo dia de hoje, que acho que fica mais fácil. Pega o seu to-do list de hoje, né? Aquela sua listinha de tarefas de tudo que você precisa fazer até você dormir. Olha para elas e marca assim. Quais são aquelas que me deixam realmente mais próximo do estilo de vida que eu quero ter? Quais são aquelas que realmente vão me ajudar a construir? E ver se essas
essas causas que geram os resultados que você quer ter, se elas estão ocupando 20% do seu dia. Ou se elas estão ocupando muito menos. Dá uma olhadinha. Vê se funciona pra você. Vê se você tá seguindo esse princípio já num dia muito específico. Eu não tô falando nem de fazer as ações certas. Mas tô falando só de 20% que geram os resultados. Tá? Olha isso. Olha pro seu dia. Olha pra sua semana. Olha pro seu último mês. Se você não tá conseguindo fazer nem 20% que geram os resultados que você quer, fazer os 20% certo fica ainda mais difícil. Tá? Traz isso que eu te ensinei para sua vida. Se você perdeu algum ponto específico, volta, reassiste a live, ela vai ficar disponível tanto aqui no Instagram quanto no Spotify. Se você tiver qualquer dúvida, me manda um direct, fala, Fê, fiquei com dúvida nesse ponto, eu não sei como é que eu adapto isso. Esse é o resultado que eu quero. Me ajuda a pensar aqui em ações específicas que eu posso fazer. Contem aí comigo para esse processo de vocês, que a gente sempre vai dando mãozinha aí, semana a semana, mais um passinho na direção da vida em flow de vocês. Tá bom? Se cuidem por aí, esse foi o nosso Pit Stop de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem. Tô aqui para ajudar vocês. Se cuidem muito. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau!